Você está ouvindo Audiência Popular. Agora são 18 horas mais 31 minutos. Você acompanhando o mais importante programa do seu final de tarde e começo de noite. Audiência Popular, programa que tem como titular o Ricardo Marques e também fazendo parte da bancada integrante o Cleiton Santos, o nosso sertanejo. Aqui nos Teles, na nossa produção eficiente. E hoje contamos já com a presença do Ivan Tavares. Dr. Yuri Melo, profissional, operador do direito, que está ao nosso lado aqui, convidado pela produção, participa ao vivo do programa Audiência Popular. Luzia Teles, satisfação Vila, esteja à vontade, amigo. Só venho trazer uma informação sobre saúde. Em Sergipe foi registrado 640 novos casos de Covid e uma morte em decorrência da doença. No total, desde o início da pandemia, são 282.070 pessoas testaram positivo para a doença e são mais de 6 mil mortes. Vamos continuar com os cuidados aí, usando máscara, usando o álcool em gel, para que esse número venha a cair. Mas o importante é que a vacinação, que as pessoas retornem para tomar a dose de reforço, para que dê tudo certo. Porque quem toma a vacina tem sintomas mais leves. Com certeza, Luiz. Isso aí tem mostrado, é fato isso aí, né, amigo? Isso mesmo. E agora aqui no estúdio vamos conversar com o Dr. Yuri Melo, que é especialista em direito preventivo, não é isso? Isso mesmo. E eu queria começar perguntando o que é o direito preventivo, Dr. Yuri. Boa noite, seja bem-vindo à Rádio Jornal. Satisfação tê-la aqui. Essa casa o senhor já conhece aqui, né? Verdade. Boa noite, Luzia, não é isso? Luzia Teles, competente profissional que está... Já vi muita recomendação dela, Grande Heron. Só positivas recomendações. Com certeza. Grande Heron Ribeiro, uma satisfação estar aqui do seu lado. Do colega Ivan Lima também. Um outro consagrado profissional ali também. E nosso amigo Luciano, né? Tá na casa ainda, né? Tá sim. A Rádio Jornal é uma satisfação sempre, né? Voltar aqui para fazer alguns comentários. O direito preventivo voltou, né, com muita força, porque desde a origem o direito, o Heron sabe disso, a lei ela veio e já está pronta, a legislação, para prevenir e orientar o cidadão, para evitar problemas judiciais. Não é que problemas não vão ocorrer, mas através da legislação, ela é publicada em diário oficial e todos não podem se excusar de saber da lei. A lei ela é válida e você não pode dizer, eu não conhecia a lei, então ela não se aplica para mim. Não, a lei se aplica a todos a partir do momento que ela é publicada e está em vigor. Então, o que é que faz o direito preventivo? Geralmente, recomenda-se que qualquer pessoa que vai fazer um contrato, uma negociação, um acordo, está pesquisando alguma coisa para fazer algum empreendedorismo, algo para investir, vai reduzir isso a termo, vai contratar, procura um advogado. Por quê? Em muitos casos, você está contratando com aquela ideia inicial, mas você não sabe que nas cláusulas do contrato possuem lá consequências perversas caso você não esteja atento. Então, para você ser bem sucedido no investimento que às vezes custa todos os recursos de uma vida inteira, para garantir isso, você tem que levar a documentação, tem que levar o contrato para o advogado para que ele possa preventivamente, antes de você assinar um contrato, saber quais são os riscos daquele negócio. Isso vale para qualquer área do direito. Então, é uma tendência natural, inclusive das empresas que tenham boa gestão de governança, ter também um bom escritório de advocacia ao lado para fazer a consultoria nos seus negócios, evitar danos, evitar calotes, evitar quebra de contrato, porque o objetivo da empresa, o objetivo de uma pessoa que quer contratar alguém, que quer ter um benefício, que quer prestar um serviço, é que essa relação permaneça até o final, podendo você, se quiser ou não, prorrogar ela por um tempo maior. Então o direito preventivo serve para isso, prevenir um dano maior, porque depois que o dano já está posto, é muito mais difícil você tentar recuperar um capital que você perdeu, um bem que foi perdido, que foi danificado, deteriorado, e tem bens que não voltam mais, por mais que a gente queira recuperar, não consegue mais recuperar como ele era no seu estado original. Então você só vai conseguir através de indenização, e nem sempre a pessoa que você contratou tem condição de fazer essa reparação. A gente teve, especificamente aqui em Aracaju, 2 casos bem emblemáticos logo agora no começo do ano, que foi de uma academia de CrossFit que fechou as portas sem nenhuma explicação para os seus alunos, e também em relação a uma construtora que até pouco tempo era tida como uma construtora de gabarito, de porte para honrar seus compromissos, notificou os seus adquirentes, os compradores dos apartamentos, do abandono de obra.
ou seja, ela não vai conseguir entregar a obra dentro do prazo. E tudo isso gera uma repercussão na vida da pessoa. Então, recentemente, houve esse dissabor por parte dos consumidores, são contratantes e também são consumidores, né? A lei protege eles, e se eles tivessem tido um acompanhamento melhor da execução daquele contrato, eles não iriam ser surpreendidos com o inadimplemento, com o fechamento da empresa ou com a não entrega de uma obra que é muito cara, que às vezes custa o investimento, o sonho de uma vida inteira, e que envolve não uma pessoa só, mas uma família inteira que junta recursos para poder financiar um apartamento com valor alto, com juros de obra, com aluguel que já paga. Então junta tudo isso. É um sacrifício enorme. Um sacrifício enorme. Você não recebe o apartamento porque você queria se livrar do aluguel. Você continua pagando aluguel, reajustado com a inflação, geralmente, e você vai continuar pagando os juros de obra porque você não recebeu o imóvel. Então é uma dupla penalidade para uma pessoa que até então só cumpriu em dia o contrato. Agora, ela poderia ter evitado isso. Eu recebi casos em relação à construtora que não vai entregar a obra. Eu recebi comentários de corretores que disseram: Yuri, a partir de tal data que eu percebi que a empresa ela não estava mais solvente, que ela estava atrasando as outras obras, eu parei de vender. Porque o corretor sabe que, dando problema no negócio dele, ele pode também perder a corretagem dele. Então, vários corretores perceberam... Por tabela ele é atingido também. Exatamente, porque quando a empresa que dá causa ao não cumprimento do contrato, que ela quebra o contrato, ela tem que devolver integralmente o valor do contrato para o contratante, e integralmente também se inclui a corretagem, se isso estava no valor do imóvel já embutido. São 18 horas mais 37 minutos. Os diretores estejam à vontade para qualquer outra pergunta aqui. É o doutor Yuri Melo, ele que tem especialidade no direito preventivo, ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Jornal. Você pode ligar também para 3024-7700 e mandar também sua mensagem pelo WhatsApp 900, para o número 991-200-913. 991-200-913. Luzia Teles, é contigo. No caso, doutor Yuri, quem precisa de direito preventivo? Na verdade, direito preventivo é o que está posto para todo cidadão acompanhar o cumprimento da lei na execução de um contrato, na execução de um pedido, de um requerimento, seja de administração pública ou, no caso, a minha especialização, no caso, em direito imobiliário e recuperação de crédito, e o direito preventivo tem tentado evitar o que o dano ocorra. Então, nos casos de direito imobiliário, como foi o caso da construtora que abandonou a obra, é o direito imobiliário e o direito contratual, né? No caso do consumidor que está sendo colocado em prática. No caso de outros negócios, como o contrato de consumo, ela vai acabar em uma execução daquele que não apresentou o serviço e não devolveu o dinheiro para os clientes. Os clientes pagaram, geralmente ocorre que você pode pagar até com cartão de crédito, porque para quem está prestando o serviço, o valor de um ano, da mensalidade de um ano já foi paga. Então, para o cliente fica o valor mensal a ser pago no cartão de crédito e ele não vai ter mais o serviço. Então, isso é uma forma de recuperar o crédito, que poderia ser evitado se você não tivesse dano. Então, o direito preventivo ele vem para você não evitar, não é uma garantia, não é a ciência exata. Até mesmo porque, por exemplo, no contrato que houve com a construtora, e é importante que isso seja diferenciado, você assina um contrato de promessa de compra e venda. O nome já diz, é uma promessa de compra e venda. Você, imbuído de boa fé, você acredita que a construtora, por ter nome, gabarito para aquilo, ela vai entregar no futuro um imóvel que está na planta ainda, ou seja, que nem está construído. E num contrato desse, é bom lembrar que temos 5 partes envolvidas. Nós temos a construtora, é aquela que vai de fato construir a obra. Nós temos a incorporadora, que é aquela que vai fazer o empreendimento. E às vezes o empreendimento não está nem o imóvel onde vai ser construído o apartamento ou o condomínio, não está nem no nome da construtora ainda, está no nome de um terceiro. E o que é que as incorporadoras fazem? Compram o imóvel dele e oferecem 2, 3 apartamentos em troca. Então tem essa terceira parte. Tem também um banco que vai financiar a obra para a construtora e para a incorporadora. E tem também o cliente. O cliente, por sua vez, também vai financiar a obra com um banco. Então, é uma relação complexa que não envolve só 2 partes. São várias partes que têm a mesma obrigação. Um é o cliente de pagar o valor que foi acordado e todos os demais de fornecer
de entregar as chaves com a BITS para que a pessoa, a sua família possa residir naquele local. Entendi. O direito preventivo ele também pode ser aplicado em casos de consórcio, de carro, casa? Perfeitamente. Recentemente, inclusive, eu estava falando sobre isso, agora foi concedida uma entrevista a uma emissora de TV, e o tema foi consórcio. É natural que, por exemplo, quando a economia volta a aquecer, as pessoas vão ser contratadas, então começam a adquirir bens de valor, que não são só bens comuns, normais, do dia a dia. Uma moto, um carro, um imóvel, ou então a prestação de serviço, que também pode ser feita através de consórcio. Só que como ele não tem um valor para dar integralmente, ele vai atrás do consórcio. O consórcio foi uma invenção brasileira, diga-se até de passagem, foi exportado para outros países, outros não gostam dessa modalidade, né? Por quê? Porque através do consórcio você foge do juros do financiamento bancário. Às vezes você vai pegar um financiamento de um automóvel, você vai ver que o juros que você paga, dependendo do prazo, é de 60%, 70%, 80% se você pagar certinho. Se você for fazer um financiamento imobiliário, às vezes você paga 250%, 300% de juros. No final de 30 anos, você pagou 3 vezes o valor de um imóvel. No consórcio não existe esses juros, que é cobrado mês a mês. Existe uma taxa de administração, que a lei limita em 12% do valor do bem. Então, o direito preventivo, a advocacia preventiva já começa aí. A carta do consórcio, o que é que ela diz sobre o valor da taxa de administração? Supera os 12% previsto em lei ou não? Já começa por aí. Segundo, qual é a forma de atualização dos valores mensais a ser pago pelo consórcio? Terceiro, qual lance que às vezes você precisa dar para você ter o bem? Porque é depender se o consórcio, na prática, o que é que você faz? Cada assembleia, ela possui um sorteio que vai escolher entre os consorciados que estão adimplentes, por sorteio, aquele que vai ganhar, que vai levar antecipadamente o bem que ele quer. Então ele tá fazendo consórcio de uma moto, ele não pagou todas as prestações da moto. Ele vai pagar 2, 3, se ele tiver sorte ele leva no começo. Mas na prática, leva aquele que der um lance maior. Então você tem que dar um lance acima, às vezes, de 30% para que você possa levar o bem logo no começo. Então você tem que observar. Outra coisa, você tem que observar se a empresa que é administradora do consórcio, ela está listada no Banco Central, se ela faz parte da Associação Brasileira de Administradores de Consórcios, porque existe muito a venda de consórcio falso. Então você paga às vezes um valor para alguém que se mostra, né, entendido do assunto, e às vezes o grupo não foi nem aberto, não existe CNPJ para aquilo, e não existe nem a empresa, e a empresa que está vendendo não é nem uma administradora de consórcio, então ela não pode vender aquilo. E às vezes você vai estar pagando por uma coisa que não é para você. Eles estão vendendo uma coisa que não é verdade. Tem a questão que a gente percebe muito, é a venda de carta que a gente chama carta contemplada. Eu sou contemplado em receber uma moto, um carro, uma casa, e o que eu quero fazer? Eu quero ganhar dinheiro em relação a isso. Então eu vou vender essa carta contemplada por um preço, eu fico com parte do valor, né, do que foi contemplado, e quem assume o restante das parcelas. O que acontece? Das cotas, melhor dizendo. O que acontece? Para você fazer isso, primeiro você tem que conferir se ele realmente foi contemplado com a carta. Segundo, você tem que conferir se a empresa administradora do consórcio, ela realmente existe e funciona. Senão, mais uma vez, você vai estar sendo lesado, você vai estar caindo em golpe. Então, tem que ter cuidado. E tudo isso, a pessoa achando, é o que eu estava falando aqui antes com o Heron, no Bastidores, falando que muitos negócios a pessoa diz assim, poxa, eu queria comprar uma moto, um carro novo, uma casa nova, mas eu não tenho condições. E aí vem um anúncio, ou alguém chega até você, uma propaganda de que tem uma moto do ano por R$4.000. Então, mas às vezes a pessoa quer tanto bem que deixa levar, acha que é o esperto, só ele sabe aquela oferta. Aí vai, paga, às vezes uma coisa, até pelo golpe do Pix, que acontece muito, e não tem o bem, porque é uma fraude, percebe? Então, o prejuízo é muito grande nessa área. Através do advogado fazendo direito preventivo, você vai analisar o contrato, aquela carta de crédito, aquele grupo de consórcio, se está ativo ou não. Tem muitos grupos de consórcio que abrem e fecham. Por quê? Porque tem um número mínimo de consórcios, né, que estão participando do consórcio, que eles têm que pagar a parcela até o final.
Outro golpe que dão muito é o seguinte: você foi contemplado, aí o corretor, quem está vendendo, diz assim, não precisa mais pagar. Não existe isso. Não é porque você está contemplado que quitou, porque dá a ideia de contemplou, já tem um bem, não preciso mais pagar. Não, você ganhou o bem, você foi sorteado para levar o bem, mas os outros estão pagando por você. Então você, mesmo com o bem, vai pagar também para que outros tenham a oportunidade de ser sorteado. Porque é um contrato que dura 24, 36, 48 meses. E contratos longos, né? Contratos longos. E se você rescindir, pela previsão contratual, você só vai receber qualquer valor no final, ou o valor integral no final, do que você pagou, ou rescindindo, você perde aí uns 30% de taxa de administração. Entendi. Temos um ouvinte na linha para fazer uma pergunta ao senhor, doutor. Boa noite. Boa noite, olá. Obrigado, Luzia e Heron Ribeiro. Eu sou pai de Lohane, que é advogado, bateu o resto da família, com 22 anos, ela tem passado uma vez. Eu assisti o juramento da minha filha, tem uns irmãos também que é advogado, eu sou parente de Gilberto Villanova. Quando faz juramento, é coisa. E esses casos CC, eu trabalho também na repartição pública, eles não cumprem. A indago mesmo já foi punida muitas vezes, a repartição, ele não cumpre, quer dizer, dá uma de Caxias, sabendo que a lei estava errada, e eles vão lá e batem, em vez de dizer, não, diretor, presidente, administração, no meu caso mesmo, tá, a minha salubridade está errado, minha filha, e o advogado está aceitando. O senhor, como advogado, eu tenho filho advogado dos irmãos, fez o juramento. Tem que esse pessoal do CC, que trabalha na repartição pública e empresa pública, tem que dizer que está errado, não pode. Como é que um advogado fez o juramento e uma lei está errada e ele vai aprovar? Obrigado mais uma vez aí, eu não podia deixar de encaixar essa pergunta. Um abraço. Muito obrigada, Olavo. Doutor Yuri. Pois é, doutor Yuri. Olavo, obrigado pela participação. O senhor começou falando bem, em relação ao juramento, o advogado ele jura sim fazer o que for melhor para o cliente, sempre no interesse do cliente, e também a lei ela possui um código de ética que não me permite fazer comentários a um processo que já está sob os cuidados de outro advogado. Então, considerando isso, eu recomendo que o senhor, já tendo um advogado, o senhor volte a procurar ele, para que ele possa orientar melhor o senhor, porque é ele que tem a procuração para falar pelo senhor, ou por algum conhecido seu, ou por algum parente que esteja demandando no processo, ou então por qualquer repartição pública, entendeu? Ok, são 18 horas mais 48 minutos, você ouvindo aqui o programa Audiência Popular, programa comandado por Ricardo Marques, também nosso amigo Cleiton Santos e Heron Ribeiro e Luzia Teles, bancada aqui da Rádio Jornal, mandando ver no seu final de tarde e começo de noite. Um abraço então, o Ricardo que está trabalhando aí, está fiscalizando aí nas ruas da capital sergipana. O Cleiton já esteve conosco aqui, está se dirigindo para a capital do sertão, Nossa Senhora da Glória. Um forte abraço para ele também. 3024-7700. Ligue aqui agora e converse com o doutor Yuri Melo sobre o direito preventivo, como deve funcionar. Qualquer dúvida você pode ligar. E também você pode mandar a sua mensagem para o WhatsApp da Jornal, 991-200-913. 991-200-913. Esse é o tema direito preventivo. Algum detalhe, Luzia, por aí? Como o direito preventivo se aplica na lei trabalhista? Se é que se aplica. Claro que se aplica. É como eu já disse antes. Toda a legislação ela já está posta. Ela vai prever quais são as consequências para cada caso. Então, de acordo com cada contrato de trabalho ou de emprego, já existe uma previsão do que vai ocorrer. Então, antes de você fazer qualquer contrato, você deve observar isso. Mas é como eu disse, no caso eu sou especializado na área de direito imobiliário e recuperação de crédito. Eu vou puxar um pouco para essa área, vou dar um exemplo, como o Heron falou aqui do lado. Como é que funciona o estorno de um contrato que você fez com a academia, com crossfit, a empresa fechou... A gente conversou aqui. Exatamente. Era um conhecedor do direito, ele sabe muito bem disso. É um direito do consumidor, uma vez que o serviço ele deixou de ser prestado, você pode pedir, de acordo com a forma do pagamento, se for um cartão de crédito, você pode pedir a imediata suspensão do pagamento por algo que você não está tendo mais a contraprestação. Qual é o problema? O problema é quando a pessoa ainda quer continuar tendo aquele serviço. Então, no caso específico da academia de CrossFit, pelo que eu vi pela rede social e pelos bastidores, o atual sócio ele quer repassar
as obrigações da academia, inclusive o funcionamento da academia, para um novo sócio. Então esse novo sócio, ele vai receber todas as dívidas e tudo que tem em relação aos clientes antigos. Eu só lamento muito porque, em relação à academia, deveria ter havido uma melhor comunicação para que os alunos não fossem pegos de surpresa com as portas fechadas. Em relação ao estorno no contrato com a construtora, tanto que aconteceu aqui em Aracaju e na Barra dos Coqueiros por abandono de obra, eu gostaria até também de fazer um parênteses aqui muito importante. No momento que veio a notícia de que a obra foi abandonada, muitos consumidores, muitos clientes da construtora entraram em desespero. Então, num primeiro momento, eu gostaria de me solidarizar com todos os clientes da construtora que entraram em desespero, que ainda estão ansiosos e com angústia em relação da resolução desse problema. E, se der tempo aqui, né, a gente consegue falar sobre isso. Em relação à empresa, eu também lamento muito porque não é objetivo de nenhuma empresa fechar as portas ou deixar de lucrar com isso. Mas o cliente, ele tem que ser protegido porque o risco do negócio é da construtora. Você sabe disso, Heron. Está no Código de Defesa do Consumidor. O cliente é a parte menor, é a parte vulnerável. Então, é isso que eu ia colocar. O direito preventivo está muito vinculado ao do consumidor. Exatamente, exatamente. O consumidor, por exemplo, assim que ele adere ao contrato de adesão, que ele não pode mexer em uma vírgula sequer, ele possui prazo de 7 dias de prazo de reflexão. Então ele pode cancelar aquele contrato. E tem mais, por exemplo, no contrato que houve da construtora que abandonou a obra, tem um grande detalhe, que entrou em vigor em dezembro de 2018 a nova lei dos distratos, que modificou a lei das incorporadoras, que são as incorporações que fazem os empreendimentos imobiliários. Quem assinou o contrato, preste atenção você que tem contrato com a construtora que abandonou a obra em Aracaju e na Barra dos Coqueiros. É público, a construtora Nassau. Se você assinou seu contrato antes do dia 27 de dezembro de 2018, não estava em vigor a nova lei. Portanto, você pode ser beneficiado por isso. Porque antes desse prazo, você tem um ressarcimento, como você disse agora há pouco, a gente estava conversando do estorno, de mais de 100% do que você pagou. Porque você recebe integral mais a correção daquele valor pela inflação. A gente sabe que a inflação está acima de 10% ao ano, então é bem provável de você receber um valor maior até do que você pagou, porque é um valor corrigido. Aqueles que assinaram o contrato depois de 27 de dezembro de 2018, começou a vigorar novas cláusulas de distrato. Qual é o grande porém? O distrato foi feito pela construtora. Alguns clientes chegaram para mim e perguntaram: Yuri, o prazo para a entrega da obra era outubro de 2021. Por lei, a empresa tem o prazo de tolerância de 180 dias. Então vai para abril de 2022. O consumidor ele tem que esperar até abril de 2022 para entrar com a ação na justiça. Você não tem que esperar, porque nesse prazo de 6 meses que você ainda vai esperar, agora já não são mais 6 meses, né? Já virou um ano, tem mais 4 meses aí. É o tempo, por exemplo, de os bens da empresa sumirem e você não ter mais esse dinheiro de volta. Então não esperem até chegar o abril ou maio de 2022 para você acionar a justiça para reaver aquele dinheiro que você pagou, porque você tem que receber ele integralmente e corrigido. Estão entendendo? E aí que vem também o direito preventivo. Você devia ter contrato, você podia muito bem ter procurado um advogado, levar o contrato prévio para avaliar quais são as consequências. Eu observei que a cláusula 24.8 do contrato, de alguns clientes que chegaram a mim, tem lá um contrato de seguro em que a Caixa fez o seguro em relação à possibilidade de falência ou de recuperação judicial da construtora Nassau, que é o caso da construtora. Ela vai entrar em recuperação judicial em falência, pelo que eu soube na imprensa, e com isso uma seguradora pode assumir a obra. A questão é, o consumidor ele tem interesse ainda nessa obra? Por que eu pergunto isso? Porque a obra não está acabada. A próxima construtora que assumir a obra vai demorar ainda mais, vai passar o prazo de maio para receber esse imóvel. Então, surge para o consumidor, o contratante que comprou aquele imóvel, que financiou o apartamento, a possibilidade de receber devolvido integralmente o valor que pagou no contrato, mais os juros de obras que ele pagou para a financeira em dobro, dando moral para aqueles que se sentiram aborrecidos por isso, aqueles que iam vender o imóvel, alugar, ter lucro cessante.
E a partir da data da entrega, da suposta entrega da chave, ele tem direito também ao aluguel, para que ele possa ser ressarcido por todos os danos que a empresa causou pelo abandono da obra. Então, é preciso que todos os clientes procurem seus advogados de confiança, estejam bem orientados, com a documentação unida, para que possam correr atrás do prejuízo. Por que eu digo isso? Porque no prazo curto que tem, pelo porte que é a empresa, ela pode ter outras dívidas também, com a União, com o Estado, com o município, dívida trabalhista, que possuem uma prioridade na hora da execução. Então, não demore, porque é aí que está a grande sacada. É você perceber que a empresa já estava falindo, você nem contratava. Eu não soube disso, ainda vi a oportunidade e contratei. Agora é a fase de você, através de um bom advogado, de sua confiança, correr atrás do prejuízo. Como? Pedindo a penhora dos sócios, pedindo a penhora da empresa, para que eles não possam perder todos os bens. Doutor Yuri, se a empresa alega não ter dinheiro, como é que a pessoa vai fazer? Então, é importante observar isso. Só para finalizar, que a gente já está no finalzinho do nosso programa. Então, só para entender, a incorporação é que ela é responsável por isso. Então, se a incorporação ela foi feita por integração... Pessoal, o valor que foi pago tá na incorporação. Vocês querem já a palavra, alguém daqui da comissão quer a palavra, já no começo da reunião, sinalizem que eu já passo, tá certo? Se vocês quiserem conversar por aqui, para a gente executar lá na hora, é só avisar, viu? Muitas vezes, de um contrato de financiamento imobiliário pelo sistema financeiro habitacional, a Caixa também vai ser responsável por ele. Então, a empresa está falindo, vai ter a recuperação judicial, vai suspender os pagamentos, mas a Caixa também pode ser responsabilizada por isso, a depender do seu contrato. Então, é por isso que eu digo mais uma vez, a minha especialização é em direito imobiliário e recuperação de crédito. Em todas as áreas do direito, tributário, trabalhista, outras áreas, direito de família, tem o direito preventivo. Então, nesses casos específicos que eu citei, tanto da construtora Nassau quanto do CrossFit, direito imobiliário e também a recuperação de crédito, você pode agir preventivamente para evitar um dano. Se você lesse o contrato junto com o advogado, com assessoria, antes de fechar o contrato, você ia evitar com certeza muito dor de cabeça e muito prejuízo. Agora que a obra já foi abandonada, corra com seus documentos, procure um advogado de sua confiança e siga as orientações que ele dá, porque vai ser ele que vai pegar na sua mão, lhe confortar um pouco, ter um pouco de paciência, porque a justiça é demorada, e conseguir reverter essa situação, que você possuísse esse direito. Vamos trazer outro dia, doutor. Com certeza, doutor Yuri, gostaríamos... Eu adoro falar do direito, o tempo passa de repente. Isso, gostaríamos de agradecer por senhor aceitar o nosso convite de participar aqui do nosso programa Audiência Popular. Esperamos convidar o senhor novamente, futuramente, para que o senhor volte para falar mais um pouco sobre o direito preventivo, e foi uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu gostaria de mandar um abraço para o grupo da família Pereira, nosso Zap, que acompanha, um grupo muito grande. É muito fã do trabalho da Rádio Jornal, acompanha sempre, Heron, o pessoal comenta bastante. Agradecer a todos os advogados, colegas que incentivam que a gente continue na advocacia, sempre buscando inovar e sempre buscando trazer uma satisfação para o cliente, que já vem com muitas causas, com muitas dores de cabeça e até às vezes desenganado com a advocacia. Então a gente vem com essa oxigenação, mostrando que existe ainda uma possibilidade do seu direito ser garantido na justiça. Com certeza. Heron, sextou. Vamos lá, um grande abraço. Obrigado, doutor Yuri Melo, que encerrou o programa conosco. Luiz, bom final de semana para você. Para você também, aos nossos ouvintes também. Para o senhor também, Ivan Tavares. Na sequência vem Paulo Lacerda e o Sergipe 360 graus. É ou não é, dona Luzia? É isso mesmo.